Ainda sem o diagnóstico, tocava minha vida, cuidando da minha família, do trabalho, abandonando alguns, pois não conseguia nenhum que realmente gostasse e pudesse fazer com paixão. O bipolar necessita de estar apaixonado. É como um vício. Mesmo sendo sucessora de uma empresa, herança de família, escolhi aquele que me trazia mais prazer e a possibilidade de criar, pois assim me sentia mais feliz. Agi movida pela intuição, memória e vontade. Assim agimos com inteligência. Observei os exemplos e trajetória de vida de meu pai, que me serviu de padrão. Talvez assim diminuísse instintivamente os gatilhos e traçasse para mim outro caminho. Fui convidada a dar aulas, adorei a experiência e via que poderia fazer a diferença na vida dos meus alunos. Quando entrava em sala de aula e em hipomania, podia sentir a pupila dilatar e os ouvidos prontos a receberem todos os estímulos, aberta a eles. Me fazia vidente através das paixões e a empolgação da turma que me alimentava. Mais do que o conteúdo, a memória emotiva do que estudei me tornava diferente dos outros professores. Os links que fazia, tudo se encaixava na arte do ensinar. Minhas melhores aulas. Me esforçava a permanecer em uma linha de pensamento, pois as correlações eram muitas. Voava imaginando, buscando organizar, conectar as ideias que insistiam em estar na outra ponta do meu cérebro, do lado oposto. Buscando as causas e consequências, construindo um mapa mental, buscava palavras no emaranhado do sentir. Me projetava de corpo e alma nos meus raciocínios, tentando pôr em ordem de relevância as coisas, traduzindo a linguagem na busca do significado prático. Uma luta infinita, sempre travada entre o chão e o ar. E quando via, estava em um palco, onde ali não era mais a menina tímida e sim a protagonista. Tentava trazê-los para o meu mundo, fazê-los imaginar comigo e ver que aprender uma disciplina difícil se torna possível com nossa capacidade de extrapolar o concreto. Sair do 2D e vir para o plano 5D. Meus alunos adoravam minhas aulas e eu sabia disso. Em minhas aulas teatrais, incluía os alunos em meus projetos. Mergulhavam, se envolviam, a liberdade era permitida. Muitos deles, ainda hoje, usam técnicas semelhantes com seus alunos. Recebo relatos de alguns e fico a pensar que pude fazer a diferença. Minha capacidade de reconhecer a dor no outro, suas fugas infindáveis, eram como forças que me atraíam no anseio de mudar a vida de alguém e talvez assim a minha. Quanta coragem e vontade de colher um raio de sol e transformá-lo em esperança na vida do outro e talvez assim na minha. Foi assim que um dia, observando uma aluna, vi o sofrimento na sua alma. Do que vale a inteligência sem a bondade? Do que vale viver sem servir a alguém? É a menina boa que ainda sobrevive em mim. A chamei a conversar. Perguntei o que passava. Ela não soube responder. Foi quando veio uma força, uma intuição, e me arrisquei com coragem. Lhe disse
está no seu passado. Me conte. Dei-lhe tempo. Lhe passei segurança com palavras de incentivo. Depois de algum tempo, ela conseguiu me relatar um episódio e que não falava nele há anos. Havia esquecido. Quando criança, mexendo bala ao fogão, a panela caiu na cabeça de outra pequena que brincava ao lado. A menina perdeu a pele e teve queimaduras severas. Todos socorreram a criança e esqueceram que ela também era uma. Resultado, uma síndrome do pânico. Acolhi, pedi que se perdoasse, pois quem coloca uma criança numa tarefa tão perigosa? Orientei que buscasse um psiquiatra e ela o fez. Aprendeu a lidar com a situação e os sintomas da síndrome do pânico a deixaram em paz. Em mim ficou o desgaste emocional, que me tirou a energia, ficou a marca. Estava ainda acelerada, com a conhecida sensação de antena captando em todas as frequências, me deixando cada vez mais esgotada. Nos momentos de depressão, a solidão me faz bem, pois ela diminui os estímulos, diminui a possibilidade de estresse. Normalmente não suporto muito discurso, falas incansáveis, desmedidas, elas me cansam. Sabia que iria cair nela, na mania, se não tomasse uma providência. Uma voz gritava dentro de mim, pela minha filha. Resolvi buscar outro psiquiatra. Quando cheguei no consultório médico, me deparei com um folheto informativo sobre a mesa. Ali haviam várias patologias mentais. Li atentamente cada uma delas. Quando li sobre TAB, transtorno afetivo bipolar, vi que me encaixava em quase todos os sintomas. Aquela era eu. Li que na fase de mania, ou hipomania, ou euforia, existe agitação, pensamento e fala acelerada, capacidade de envolver-se em vários projetos ao mesmo tempo, impulsividade, autoestima elevada, diminuição da necessidade de sono, comportamento compulsivo, irritabilidade, falta de paciência, aumento da produtividade. Já na fase depressiva, alteração do apetite, sensação de vazio, cansaço, perda de interesse nas atividades que antes provocariam prazer, sono, tristeza, mau humor, pensamentos suicidas, pessimismo, diminuição da produtividade. Então, entrei na sala dele, do médico, com um folheto em mãos e lhe disse: não terá muito trabalho comigo. Agora sei o que tenho. Um misto de alívio e esperança me invadiram. Engraçado, não? Com um diagnóstico desse, me senti aliviada. Pelo menos agora sei o nome do monstro que me invade. Discutimos o tratamento, iniciamos com o lítio, o qual me adaptei muito bem, e um antipsicótico, que aos poucos fui tirando até ficar apenas com lítio. Ainda tento reduzir e fugir dos gatilhos, evitando os fatores estressores, quando os percebo. Mas, por muitas vezes, quando vejo é tarde, não consigo voltar atrás. A compreensão dos familiares é fundamental. Agem como porto seguro, local onde meu choro posso confiar. Local de proteção, em um abraço eterno, em um amor incondicional. É ali que aprendemos a cultivar os valores do bem, do bom e do belo. Valorizar a essência, a aparência.
E mesmo na doença, nas crises, suas ações não tenderão a fugir a essas regras da ética, honestidade, gentileza, compaixão. Nossa família é nosso esteio. Haverá momentos em que você terá de escolher entre sua sanidade e seu trabalho, sua vida cheia de afazeres e uma vida mais calma. Escolhas que para nós são muito difíceis. Escolhas entre caminhos e abdicar, abrir mão de outros, que nos deixarão apenas na saudade do que nunca se teve. Seremos sempre livres pelas escolhas que fizermos, apesar da decisão ser tão difícil, mas ao mesmo tempo prisioneiros das consequências dessas mesmas decisões.